E nesse domingo, aqui no Trademap, eu quero trazer para vocês os principais números e falar um pouquinho sobre o resultado de Home. Sim, a Home é uma empresa que está no setor industrial e que tiveram aí dados bem positivos, pelo menos no terceiro trimestre de 2020, e eu acho que muito claro também impulsionado pelos incentivos que nós recebemos aqui no Brasil diante de toda essa pandemia. Então o setor industrial como um todo tem ido muito bem, mas eu quero trazer aí os principais aspectos de Home e depois compartilhar alguns múltiplos e alguns indicadores financeiros para a gente entender em que pé que está essa empresa. Mas antes, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like e aí sim me acompanhar até o final do vídeo e também ficar ligado, né, gente? Então cliquem no sininho que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo. Para os próximos domingos nós estamos pensando então em trazer mais resultados de algumas outras empresas que vocês costumam pedir bastante, beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala de Home, ela teve mais de 65% de aumento na entrada de pedidos, entregando aí um resultado de 313 milhões de reais, o que é bastante coisa. Ou seja, a gente começa a ver que mesmo diante dessa pandemia, tiveram muitas entradas de pedido, ou seja, muitas pessoas estão demandando desse setor. É claro que quando a gente fala de Home, existem diversos segmentos que ela acaba trabalhando, desde, por exemplo, no agronegócio até o automotivo. E aí eu quero trazer, inclusive, alguns dados sobre esses setores, o que mais impulsionou e o que talvez acabou decaindo um pouco, né? De qualquer maneira, eu acho que boa parte de tudo isso que aconteceu foi principalmente por conta da queda na taxa de juros e, consequentemente, muitas empresas tomaram crédito, entendendo que esse crédito estava barato por conta dessa taxa de juros e se sentiram então um pouco mais encorajadas a fazerem os seus investimentos, mesmo diante desse ano que tá bem esquisito e um tanto quanto complicado. Então, quando a gente fala da receita operacional de fundidos e usinados dela, que são aquelas peças e tudo mais, a gente teve aí um crescimento de mais de 74%, quase 75%. E já quando a gente fala da receita operacional de máquinas da Home, então teve um crescimento de 12,4%. Isso porque ela tá fazendo aí uma grande aposta, principalmente na parte do aluguel de máquinas, né? Então ela tá começando a fazer e trabalhar com essa parte de locação de máquinas, que teve um incremento bastante grande na entrada de pedidos, né, no setor de máquinas da Home, e no total, então, essa questão acabou crescendo mais de 140%. Agora, gente, quando a gente fala dos destaques da Home, eu acho que um dos principais setores que demandou mais dos produtos e tudo mais que ela produz foi justamente o agronegócio. Então, quando a gente fala do agronegócio, foi o que mais teve demanda, foi onde mais cresceu, foi a linha, né, de máquinas que ela mais acabou tendo ganho e produzindo, e também teve a própria questão do dólar, né, porque muitas dessas máquinas elas são exportadas, tem a influência do dólar e, consequentemente, isso traz um resultado positivo para ela. Já no segmento automotivo, diante da pandemia, nós tivemos uma demanda um pouco menor. Então, quando a gente fala aí das peças e tudo mais que ela produz para esse setor, teve uma demanda um pouquinho menor, a receita nesse segmento, então diminuiu em comparação ao terceiro trimestre de 2019, né? Porque só para vocês entenderem, quando a gente fala das empresas, né, a gente tá falando do terceiro trimestre de 2020 e tudo a gente compara então com o mesmo período do ano passado. Agora, a gente falando, né, porque eu acabei de falar que ela exporta parte dos produtos dela, né? Então 61% do faturamento da Home ainda está no Brasil. E o restante está dividido principalmente na Europa e aí depois vem Estados Unidos e a Ásia também. Agora, gente, eu quero começar a trazer alguns dados. Quero trazer a parte do lucro líquido, como ficou as margens, como ficou o ROI. E para isso, então, eu quero compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já tô na minha tela, na minha lâmina de empresas aqui do Trademap, e eu já tenho vários dados que depois eu quero passar com vocês. Mas primeiro eu quero vir aqui para baixo, que a gente precisa dar uma analisada no lucro, né? Então é claro que aqui eu consigo ver o lucro dos últimos 12 meses, mas se eu quiser ver apenas, por exemplo, do terceiro trimestre, sem ser acumulado, basta eu vir aqui e tirar esse aqui, últimos 12 meses. Então a gente vai ver aqui que no terceiro trimestre a Home teve um lucro de 36,1 milhões de reais, ficando com um ROI no terceiro trimestre de 4,48 e uma margem líquida de 14,41%. E quando a gente faz esse comparativo, por exemplo, aqui com o terceiro trimestre de 2019, a gente vê que ela conseguiu melhorar aí
inclusive nesses aspectos, entregando um ROI maior e uma margem líquida maior também. Quando a gente fala do próprio caixa, ela também fechou esse trimestre com um caixa muito maior do que o mesmo período do ano anterior. Beleza, entendemos que ela deu lucro e tudo mais, vamos dar uma olhadinha nos indicadores dela, principalmente nos múltiplos, né? Então aqui, só para vocês entenderem, esses múltiplos, eles consideram os valores dos últimos 12 meses e não somente do terceiro trimestre, tá? De 2020 no caso. Então vamos dar uma olhadinha em alguns que a gente considera aí bem importantes. Quando a gente fala da própria questão da margem líquida, a gente vê que é um pouquinho menor do que o terceiro trimestre de 2020, mas ainda assim é uma margem líquida bem interessante, principalmente para quem está no setor industrial. O ROI dela está em 13,31%, o que a gente considera muito bom, porque a gente sempre procura encontrar ROIs, vamos dizer assim, acima de 10%, se estiver acima de 20%, melhor ainda, quer dizer que a empresa está conseguindo rentabilizar muito bem o seu patrimônio. Outros pontos importantes, a própria questão do endividamento, né? Então, algumas pessoas, elas gostam de entender o quão alavancadas estão essas empresas. E quando a gente fala de Home, ela vem conseguindo, semestre após semestre, diminuir a sua alavancagem financeira e, bem na verdade, quando a gente olha a relação da dívida dela, seja com a EBITDA, seja com o patrimônio líquido, a gente vê que estão relativamente baixos. Por quê? Quando a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA, está em 2,5 vezes. O que a gente não gostaria de ver aqui? Empresas talvez com mais de 3 vezes, 3,5 vezes, e aí a gente começaria a ficar um tanto quanto preocupado. E quando a gente olha a dívida líquida pelo patrimônio líquido, então isso quer dizer que apenas 32% do patrimônio líquido está comprometido com as dívidas. Então, isso nos mostra que a relação de alavancagem e do endividamento da empresa está saudável. Outro ponto muito importante, que eu acho que muitas pessoas estão pensando nesse momento de alta volatilidade, é talvez olhar para a parte dos dividendos das empresas, né? Eu mesma gosto, tenho parte da minha carteira voltada para empresas de dividendos, e geralmente elas podem até oscilar um pouquinho menos do que aquelas empresas que são de crescimento. E quando a gente olha, por exemplo, a Home, ela está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,81%. É claro, gente, que nem sempre foi assim, né? Às vezes esse dividend yield, ele pode oscilar bastante, principalmente quando você tem uma cotação que cai bastante, principalmente em momentos de pandemia. Então, quando foi lá por março, abril, que a gente viu bastante a nossa bolsa de valores cair, quando a gente ia calcular o dividend yield dos últimos 12 meses, ficava relativamente alto. Mas a Home, então, hoje está com esse dividend yield, e aí a gente precisa entender também como é que tá a performance dela nesse ano, né? Então, quando a gente olha no mensal, por exemplo, ela já tem aí uma alta de mais de 20%. E quando a gente olha aqui no anual, mais de 8%, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente está passando. Agora, gente, eu acho que uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês e que eu considero bem relevante é que quando sai resultado, as primeiras coisas que a gente quer fazer é justamente olhar o release de resultado, olhar a apresentação que a empresa entregou. Eu costumo ouvir, inclusive, o webcast das empresas que eu tenho na carteira, principalmente para pegar aquela parte final, né, onde as pessoas e os analistas mandam as suas dúvidas. Eu ouvi o webcast da Home e um negócio que é muito interessante, que se você está interessado em investir na empresa ou se você tem a empresa em si, é que a maioria das perguntas que foram feitas foram justamente pelos investidores pessoa física. Então, quando a gente fala dessa relação próxima que o investidor pode ter cada vez mais com a empresa, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, isso é um ponto muito importante, principalmente quando a gente pensa da parte de governança corporativa e também da transparência da empresa. Mas, voltando para os resultados e para o release, tem uma maneira de você conseguir olhar isso diretamente do Trademap sem você precisar ir para o site de RI da empresa. Então, se você quer dar uma olhada em tudo que aconteceu no terceiro trimestre, a gente viu aqui que nós conseguimos ver a questão do lucro, a questão dos múltiplos, como ficaram. E aí, para eu simplesmente ver esses documentos, né, que estão também no site de RI da empresa, basta eu clicar aqui em documentos e selecionar o tipo de documento que eu quero. Então, eu quero aqui os dados econômicos e financeiros, porque eu sei que aqui estarão presentes, ó, todos os press release, né, que são os resultados que a empresa entregou. Se eu clicar aqui em ver mais, irá aparecer então todos os resultados, né, mas aqui no caso eu tô vendo do terceiro trimestre de 2020. E aí eu posso simplesmente fazer a leitura e tudo mais. E isso, gente, é muito importante porque não basta muitas vezes a gente olhar os dados. Muitas vezes tem os comentários da administração, tem os comentários dos integrantes da empresa que podem sim nos dar uma percepção
sobre alguns dados ou sobre alguns business que eventualmente a gente não entende muito bem ou não sabe como está performando talvez aquele setor naquele momento. Então eu gosto muito sim sempre de olhar os documentos, aliar tudo isso ao webcast e também olhar todos os múltiplos e toda a parte financeira que a empresa entregou. De qualquer maneira, gente, eu acho que esses foram os principais pontos da Home. Ela é uma empresa que conseguiu performar muito bem no terceiro trimestre de 2020. Isso nos mostra que aquela recuperação em V ou aquela recuperação em símbolo de Nike, né, ela está realmente sendo esboçada nesse momento. Então, o primeiro tri não teve um grande impacto, né, do coronavírus. No segundo tri, a gente viu um impacto maior e eu acho que as maiores expectativas estavam justamente nesse terceiro trimestre, que a gente queria começar a entender se as empresas voltariam a entregar rapidamente resultados positivos, mostrando que talvez a gente conseguiria se recuperar rápido. E pelo menos no setor industrial é isso que a gente tem visto. Enfim, gente, sobre Home era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like aqui embaixo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.